Vivendo o 3,16. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Estando na condição de rebeldes contra Deus, que em consciência, pensamentos e escolhas seguiam o caminho de suas paixões infames, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A justa recompensa que nossos pecados mereciam era um eterno banimento da pessoa de Deus, um eterno tormento nas regiões tenebrosas. Paulo descreve esse juízo da seguinte forma: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Estando o homem em tão indigna situação, aprove a Deus provar o seu amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus julgou a culpa dos homens em seu próprio Filho. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E assim se tornou justo e justificador de todo aquele que crer em seu Filho. Os que aceitam serem achados justificados unicamente em sua morte e ressurreição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. A Bíblia declara que, ao crermos de todo o coração, nosso velho homem é sepultado com ele e sua ressurreição nos concede uma nova vida. Nascemos de Deus para vivermos pelo Espírito de seu Filho, a sua vontade. Em resposta ao amor de Deus, passamos a amá-lo, um amor que cresce à medida que conhecemos mais e mais dele pela sua palavra. E aí chegamos no mandamento que recebemos dele. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João capítulo 4, verso 21. Somos chamados a provar nosso amor por Deus, amando nossos irmãos. Assim, atentemos para algo no mínimo surpreendente. Sabemos que a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Essa divisão, primeiramente em capítulos, foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e um estudioso das Escrituras. Já a divisão em versículos foi realizada em duas partes. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Nathan. O Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. Mesmo não considerando esses trabalhos inspirados pelo Espírito, vemos a mão de Deus os conduzindo em seu resultado. Em João 3,16, encontramos a declaração do amor sacrificial de Deus pelos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na epístola escrita pelo apóstolo João, o discípulo amado que deitava sobre o peito de nosso Senhor, no mesmo capítulo e versículo que fora apresentada a declaração dessa tão grande e perfeita manifestação de amor, de Deus em seu Evangelho, é manifesto o chamado aos discípulos do Senhor a espelhar esse mesmo amor sacrificial pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 16. Aquele crente complicado que dá todos os motivos para você não se aproximar, que torna difícil servi-lo e é claramente indigno de ser amado,
com certeza não é mais indigno do que nós o somos de sermos alvo do amor divino. Mesmo sendo tão difícil, é o chamado para aqueles que amam a Deus. Devemos provar esse amor, dando nossa vida a serviço dos membros do corpo do Senhor que professamos amar. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida nossa pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. 1 João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18.